A paz e a graça, queridos irmãos, eu sou Barrete Reis e este é mais um Depois do Culto, Deus Fala com Você. Nós estamos produzindo estes vídeos através das mensagens que ministramos na Igreja Assembleia de Deus, Congregação de Pedra Furada, em Salvador, Bahia. E lá estamos ministrando uma série de mensagens com o tema Reconstrução dos Muros. E a cada semana, cada vídeo, nós postamos uma nova mensagem. A mensagem de hoje tem como tema a Porta Velha. Antes de entrarmos na mensagem, gostaríamos de convidar você a se inscrever no nosso canal, a marcar o sino das notificações e sempre que possível compartilhar os nossos vídeos com seus amigos, irmãos e aqueles que você possa imaginar que este vídeo possa trazer alguma edificação. Nosso tema de hoje está em Neemias capítulo 3, verso de número 6, escrito desta forma: E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Paseia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Queridos, a porta velha tem uma série de significados importantes para a nossa vida hoje e o nosso ministério e o evangelho que estamos pregando. Gostaríamos de introduzir esta mensagem lembrando a você que um dos maiores e mais problemáticos e mais desastrosos problemas do cristianismo é que o cristianismo tem abandonado o principal conselheiro, que é o equilíbrio. Equilíbrio em dois vetores importantes, mas entretanto conflitantes, existentes dentro deste evangelho, dentro do cristianismo, que é o novo e o velho, a inovação e o tradicional, jovens e anciãos. Sem equilíbrio para essas duas forças que estão sempre empurrando o cristianismo para frente, sem o equilíbrio, estaremos reconstruindo um muro que estará pronto para cair amanhã. Então nós dedicamos este vídeo a falar um pouco sobre as tradições. Falamos disso de uma forma muito suave, muito leve e muito significativa. Primeiro ponto que abordamos é: a tradição é o sustento do verdadeiro. Jeremias capítulo 6, verso de número 16, está escrito assim: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Interessante que o texto de Jeremias, ele parece ter sido escrito ontem. Ele é muito atual. E é exatamente isso que nós temos vivido nestes últimos dias. O conselho de Deus é: se coloquem no caminho antigo, nas veredas antigas, porque ele é um bom caminho. Esse é o conselho de Deus para todos nós em todas as épocas, mas nós rejeitamos andar neste caminho, onde encontraremos descanso, e decidimos andar por caminhos inovadores, por caminhos talvez perigosos. Mas interessante é que esta juventude, entre aspas aqui, porque não estamos classificando aqui os jovens especificamente, mas estamos falando desse sentimento pós-moderno, esse sentimento de modernidade, esse sentimento que leva o homem a achar que as coisas que são absolutas, o verdadeiro, o real, o palpável, pode ser abandonado por uma subjetividade. E isto é muito perigoso para o evangelho e para o cristianismo, porque o cristianismo é, assim como a sua primeira raiz, o judaísmo, uma mensagem de tradição. Ou seja, é uma mensagem que você precisa, sim, em alguns momentos fazer uma contextualização, mas você não pode perder um caminho. E o caminho é o que sempre foi desde todos os ministérios: a tradição, ou seja, os princípios que foram estabelecidos por Deus devem ser mantidos em detrimento das inovações
produzidas pela sociedade em que estamos vivendo. Ou seja, no passado alguém produziu uma inovação e mesmo assim o cristianismo, o evangelho, precisou resistir para manter-se no caminho. Agora é a nossa vez, é o nosso tempo de resistirmos para nos manter neste caminho que o Senhor nos conduz. E é um caminho de volta ao princípio. Sempre, todo o ministério de Cristo, ele é produzido com uma relação muito, digamos assim, muito estreita com o princípio ou com o passado. 1 João capítulo 2, versículo de número 24, está escrito assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Ora, a mensagem de Cristo através dos apóstolos, ela já começa a ser uma mensagem de volta ao princípio. Jesus dedicou todo o seu ministério. Todo o ministério de Cristo é dedicado ao ministério de reconstruir princípios. Eu posso demonstrar isso através de textos das Escrituras. Mas antes de fazer esta colocação sobre textos das Escrituras, eu gostaria de dizer o seguinte: o ministério de Cristo é produzido e é uma continuidade daquilo que foi ouvido e que foi vivido por todos os santos profetas do passado. Além de ser, digamos, um ministério profético, ou seja, que acontece após as profecias do passado ou através das profecias do passado, digamos assim, ele foi anunciado. Além dele ter, mas sempre Jesus trouxe a ideia de que o importante era voltar ao princípio. Pense comigo, Jesus é confrontado sobre o casamento e aqueles homens perguntam como deveria ser a atitude diante dessa inovação que era repudiar-se a mulher por qualquer motivo. E Jesus vai dizer: no princípio não foi assim, mas disse Deus. Jesus volta ao princípio e dá à fala o poder e a divindade do Criador. E vai dizer o seguinte: no princípio não foi assim, mas Deus fez um homem e uma mulher, e ambos eram uma só carne. Observe que o ministério de Cristo é um ministério que nos aponta para os princípios do passado. O ministério de Cristo é um ministério que nos leva a nos lembrar das coisas que eram antigas, que eram antes de nós, aquilo que é eterno, aquilo que é e satisfaz ao coração de um Deus eterno. E este caminho estabelecido por Deus, ele é renovado nos corações dos homens através do ministério de Cristo. Ele vai dizer em Mateus capítulo 12, versículo 29, 30 e 31, ele foi perguntado qual dos grandes mandamentos, e Jesus faz um retorno ao princípio, dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Observe que a volta ao princípio é uma das motivações da pregação de Cristo. Jesus sempre procurou nos trazer ao princípio. E hoje nós estamos vivendo, por falta de equilíbrio, um evangelho que nos empurra desesperadamente, um cristianismo que nos empurra desesperadamente para frente, para avante, e nós começamos a abandonar o passado. Os bons costumes, as boas maneiras, os bons louvores, são todos eles abandonados por canções que, passa algum tempo, já são necessários serem jogados na lata do lixo, porque eles não conseguem se perpetuar. Muito diferente de hinos antigos, mas que nós ouvimos até hoje, e a mensagem, porque é uma volta ao princípio do fundamento do evangelho, sempre é nova em nossos corações. Por exemplo, porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há.
Essas canções belíssimas são abandonadas por hinos que trazem apenas um sabor de mel. E você que sabe e entende o que eu vou dizer aqui agora, os sabores que nosso paladar, ele apenas consegue senti-lo, parece-me que por 3 segundos, e depois este paladar vai embora, esse gosto, e você precisa novamente de mais e de mais. Então este evangelho sabor de mel, ele é muito rápido, ele é passageiro, ele não é consubstanciado em um passado de princípios morais e que são necessários para a continuidade do evangelho. Que a porta velha possa ser restabelecida nos nossos corações e o equilíbrio seja trazido de volta. Precisamos caminhar para frente, inovar, conquistar, chegar mais um passo adiante, sem perder a essência do princípio. E no princípio, nós sabemos, sempre foi Deus. Nunca fomos nós, sempre foi Ele quem nos direcionou. No princípio, sempre ouvimos a voz de Deus. No princípio, antes de tomar uma atitude, orávamos, jejuávamos, consagrávamos. Que nós possamos, através deste vídeo, refletir sobre como está o nosso comportamento. Ainda cremos em Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 14, capítulo 7, versículo 14, ainda cremos nisso, ainda cremos que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O princípio de Deus permanece justo, fiel e verdadeiro. Busque a Deus com todo o seu coração. Busque a Deus através de arrependimento, jejum e oração. Esta é ainda a fórmula do princípio e ainda é a verdadeira fórmula que funciona. A porta velha continua sendo uma porta de grande valia. Mantenha o equilíbrio, caminhe para o novo, sem esquecer da porta velha. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.